O presente vídeo marca o início de uma série de publicações que abordará os aspectos enigmáticos do tocoísmo. Neste primeiro vídeo, dedicaremos nossa atenção ao significado profético do Kanga de Naim, um local desértico situado no centro do Entaya. O propósito deste vídeo é alertar não somente os tocoístas, mas também aqueles interessados sobre os eventos proféticos e escatológicos que ocorrerão futuramente no Kanga de Naim, no Entaya. Conforme prescrição divina, despertar a consciência dos tocoístas diante do último desafio profético e escatológico de Mayamona, independentemente de todas as missões cumpridas em vida, o maior milagre já testemunhado pela humanidade. A ressurreição após longos anos de sepultamento no Kanga de Naim. Descrever a simbologia associada ao Kanga de Naim, no Entaya. Elucidar o significado teológico e escatológico do Kanga de Naim, no Entaya. Em 2024, celebraram o aniversário de 40 anos da morte de Simão Gonçalves Toco e seu sepultamento no centro do Entaya, Kanga de Naim. É imprescindível que os tocoístas tenham conhecimento dos múltiplos significados e simbologias deste local. A compreensão desses aspectos certamente contribuirá para uma maior apreciação e entendimento das profecias e ensinamentos do tocoísmo. Com base no exposto, almeja-se que os tocoístas direcionem a sua fé para as verídicas e escatológicas doutrinas da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, desconsiderando os falsos profetas e Simão Toco, que ocasionalmente emergem no seu seio, desviando-os do caminho da salvação preconizado por Deus. Origem e significado da expressão Kanga de Naim e Entaya. Etimologia da expressão Kanga de Naim, local desértico no centro do Entaya. A expressão Kanga de Naim foi atribuída pelo dirigente Simão Gonçalves Toco em 1982 ao local desértico existente no centro do Entaya. Durante o batismo, o dirigente solicitou ao ancião Antônio Empatamu que relatasse aos demais anciãos a parábola do cão velho astuto, estabelecendo assim uma relação entre o local do desfecho do episódio protagonizado pelo cão astuto e o Kanga de Naim, ou seja, ao local existente no centro do Entaya. Naim é um termo em hebraico que significa delicada, charmosa, bela, graciosa. É também o nome de uma aldeia situada no Oriente Médio, próxima ao Monte Hermon e a 8 quilômetros a sudoeste da cidade de Nazaré, na Galileia. Encontra-se a 5 quilômetros da região de Sunem, onde Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Segundo Reis 4:8-37. A aldeia de Naim dista cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. No contexto da Bíblia Sagrada, Naim é identificado como o local onde Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva, conforme registrado em São Lucas 7:11-16. Além disso, é reconhecido como um lugar de consolação, tranquilidade e peregrinação franciscana. Assim como o centro do Entaya, Naim está situado no topo da montanha Tabor, local da transfiguração, proporcionando uma vista panorâmica magnífica dos seus arredores. De igual modo, Entaya é uma missão de natureza eminentemente tocoísta, erigida como resposta à dispersão dos tocoístas provenientes do colonato do Vale do Loge, que encontraram refúgio nas matas do Bembe e Ambuíla durante um período de 1 ano e meio, em virtude do início da Guerra de Libertação Nacional, no norte de Angola, em 1961. Acresce mencionar as populações tocoístas que residiam na região do Zombo. O nome Entaya surge em 1962 a partir do antigo Entaya, localizada no Lula Lokongo que liga a vila de Maquela do Zombo a Amazeke. Segundo Paracleto Mumbela, a palavra Entaya é de origem Kikongo, sendo Entaya uma denominação da aldeia Entaya Nkulu, Entaya Antigo, que albergou em 1962 e 64 os tocoístas oriundos do colonato do Vale do Loge e que significa refúgio, dispersão, colher, agrupar ou a luz de Deus. Segundo ele, Entaya é a designação da tribo e rei Ni Entaya, que começou a se formar no Songololo e que se estendeu a Mbanza Nsundi, fazendo a curva sinuosa no Nsonso, Nkunsu Mpete e Damba, e se alastra até as terras do Zombo,
mais concretamente em Maquela do Zombo. A mesma tribo tem afinidade com os Kienvo, Moanza, Aimvemba, Ntumba, Ntombo e Nsundi, Jean Cuvelier, 1972. Como substantivo, o nome pode significar alguém que está apto ou convicto sobre uma dada aprendizagem ou algo que aprendeu ao seu mestre, ao passo que Taidi é liberto finalista, alguém que foi atribuído o resultado positivo ou uma menção honrosa sobre uma dada formação. Com base na expressão Nitai, ela adquire o significado de ser um ramo de uma árvore maior, que é o colonato do Vale do Loge, ou seja, o Impambu Nzila, onde os indivíduos iriam permanecer por um período determinado. Taia também pode ser compreendido como fuga, evasão, saída precipitada, dispersão. Em 1962, não havia qualquer residência nesta localidade, exceto vestígios de utensílios domésticos e algumas árvores frutíferas próximas ao Ndimba Lunzamba. Todo o território atual do Intaia estava coberto de capim, exceto em seu centro, onde jamais cresceu capim. No passado, essa região foi habitada pelos povos de Yanguila, Kenene e Ione, que nos anos 30 construíram suas novas aldeias ao longo da estrada que conecta a sede de Maquela ao posto fronteiriço de Kimbata, denominada Lula Lokongo. A localidade de Intaia, em Maquela do Zombo, teve início em 1963, sendo projetada pelo engenheiro brasileiro Georgina. Os topógrafos responsáveis pelas demarcações e pelo projeto do modelo das moradias foram Pedro Nzila e Miguel Kianama, que se basearam na realidade do Vale do Loge, onde exerceram a mesma atividade. A primeira planta de Intaia foi elaborada pelo ancião Sebastião Mbongo. Os primeiros habitantes foram Nsing Zematuá, Pedro Nzila, João Mabingabinga, entre outros. A entrada ocorreu em 27 de abril de 1964. Posteriormente, os demais habitantes provenientes de diversas localidades, como o colonato do Vale do Loge, Bembe, Maianga, Vululu, Yanguila, Mafuefue, Mepazá, Ensole, Tunda, Kazanga, Kinsungamena, Sadi, Quiluango, Nzolo, Serra de Canda, Ngumbi, Mbongola, Ntaia, Malele, Nzadi, Damba, Nkuzumpete, Quincamantambo, Sacandica, Bungo, Puri, Bel, Kibokolo, Zombo, Kimbungo, Kizaza, Tadidá Mfuoto, Huambo, etc. Começaram a migrar em massa. De fato, em virtude de sua característica acolhedora, a missão de Intaia recebeu várias denominações. Primeiro, Mpambu Anzila ou entroncamento, Simão Toco, Vale do Loge, em 16 de novembro de 1950. Segundo, local do início da ressurreição dos mortos no mundo, Simão Toco, sul de Angola, epístolas de 1955 e 1959 e anúncios de fevereiro de 1975. Terceiro, aldeia do Conselho das Populações do Zombo, Simão Gonçalves Toco, Luanda, 1962. Quarto, Sanzala da Paz, administrador de Maquela do Zombo, Sr. Luciano, anos 70. Quinto, aldeia 11 de novembro, ex-Intaia. Esta denominação política foi atribuída pelos ESI Mboma, após os conflitos que resultaram na divisão da igreja durante a criação do comitê e do destacamento da ODP com a sua milícia armada na missão entre os anos 1990 a 2000. Sexto, trata-se do local onde o objeto de abominação se estabeleceu no lugar sagrado, aparentando ser Deus e proferindo blasfêmias, perseguindo os eleitos de Deus. Em julho de 1949, Toco advertiu que Satanás já havia espalhado seu espírito maligno em Leopoldville para confundi-los, e esse espírito também foi encontrado no Zombo, em janeiro de 1950, quando estacionaram lá antes de seguir para o Vale do Loge. Diante da revelação que a esposa do ancião Vasco Panda teve no início dos anos 70, o dirigente responde à carta escrita a ele, advertindo-os: "Eu não os coloquei em Intaia para desfrutarem da vida, mas sim para lutarem contra Satanás e defenderem a Igreja de Cristo." Sétimo, Intaia, apesar de possuir várias designações, destacou-se o nome de Intaia, Novo Intaiampa,
resultante do antigo Intaya, Intaya Nkulu. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tokuismo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.